Que Deus te abençoe, te ilumine, te proteja, te guarde, te faça companhia, você, meu irmão, minha irmã, que vai ouvir essa reflexão, que vai ouvir essa reflexão. Muito obrigado, que Deus te abençoe, você que já inscreveu nesse canal. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, me ajude. Esse canal é só para evangelização. De tudo eu quero te apresentar para você, meu irmão, minha irmã, o Catecismo da Igreja Católica. Estude, conheça a fé católica, conheça o Catecismo da Igreja Católica. Por quê? Porque você conhecendo a fé católica fica difícil de te enganarem, fica difícil de te enfiarem a goela abaixo uma falsa fé católica. A verdadeira fé católica é aquela fé que foi evangelizada pelos apóstolos há 2000 anos e que depois que os apóstolos morreram, né, foram para o céu, o, o, os primeiros padres, né, chamada patrística, deram continuidade na evangelização. Essa é a verdadeira fé católica, que é baseada na tradição, na Bíblia e no magistério. Fora disso, é enganação. Então, meu irmão, minha irmã, nenhum evangelizador, nenhuma evangelizadora está acima da fé católica. Nenhum evangelizador, nenhum evangelizador está acima do catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica cita a Bíblia 3.000 vezes. O Catecismo da Igreja Católica é uma explicação da fé doutrinária, a fé católica. Então, conheça o Catecismo da Igreja Católica, conheça a fé católica. Eu quero falar para você aqui, meu irmão, minha irmã, da crise, da crise que a Igreja Católica está passando no momento. A gente olha por exemplo, para o Antigo Testamento, onde a gente vê que, né, o povo de Deus na época, os israelitas, né, passaram também por grande dificuldade. Na época do profeta Elias, por exemplo, quando ficou muito tempo, né, aquela seca, o povo caindo na idolatria, né, o povo adorando lá Baal, na época do rei Acabe e de Jezabel, onde o profeta Elias vai demonstrar que o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o verdadeiro Deus, é o único Deus verdadeiro, vai desmascarar a idolatria dos adoradores de Baal e vai cessar a seca e vai vir a chuva. Né? E a gente olha também para a história da igreja, meus irmãos e minhas irmãs. Está ali no livro do Atos dos Apóstolos, os primeiros cristãos, como eles passaram por dificuldades, né? Naquela terrível perseguição que teve da igreja na época antes do apóstolo São Paulo se converter, né? Quando o apóstolo São Paulo perseguiu a igreja, daí a gente sabe que naquela viagem para Damasco, conforme nós demonstra o capítulo 9 do livro do Atos dos Apóstolos, né? Onde São Paulo vai se converter, né? E vai se tornar aquele grande santo, aonde dos 27 livros da Bíblia, do Novo Testamento, o apóstolo São Paulo escreveu, parece que 13 livros. Então, o apóstolo São Paulo, né, naquela conversão tão verdadeira, tão grande foi a conversão de São Paulo, na onde aquele homem vai se tornar o que mais livros da Bíblia do Novo Testamento escreveu. Né? Mas antes dele se converter, ele era um perseguidor da igreja católica. Né? O livro dos Apóstolos demonstra bem, né, essa perseguição que o livro que a igreja sofreu, né? Que a igreja sofreu. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não se afastem da igreja católica, não. Continuem na igreja católica. Continue na igreja católica. Se você está em uma paróquia, se você está em uma paróquia que o seu padre ou o bispo é da teologia da libertação, se afaste dela. Vai em outra paróquia, vai em outra igreja, mas continue na igreja católica. A única igreja fundada por Jesus Cristo, com a colaboração dos apóstolos, é a igreja católica. As igrejas, né, evangélicas, né, surgiram no ano 1517 com a reforma de Lutero. Né, com a reforma de Lutero. Então não saia da igreja católica, não saia da igreja de Jesus Cristo. Continue nela, continue firme nela. O que está colaborando para essa dificuldade que a Igreja Católica está passando? É a teologia da libertação e o modernismo. O homem moderno de hoje não quer reconhecer a verdade. O homem moderno de hoje
não quer reconhecer a verdade. O mundo hoje, muitas pessoas estão assim, muitas pessoas querem a felicidade longe de Deus. Eles querem a felicidade, mas não querem Deus. Mas a verdadeira felicidade está em Deus. A verdadeira felicidade está em Deus. A teologia da libertação tira Jesus Cristo do centro e quer colocar o pobre de bens materiais no centro. E se esquecem que o verdadeiro pobre é o que não tem Jesus Cristo. O verdadeiro pobre é aquele que está longe de Jesus Cristo, que está fundado aí no pecado. Esse é o verdadeiro pobre. Tendo o suficiente para viver, não é tá bom demais, né? Tá bom demais. Então, meu irmão, minha irmã, reze pela igreja. Ore pela igreja. Principalmente o terço, na Santa Missa. Quando você comungar, ofereça também pela igreja. Mas não se afaste dela. Não se afaste dela. Eu quero aqui falar para você, na época da perseguição do Império Romano, quando os cristãos e cristãs, muitos deles foram mortos, jogados nas fogueiras, outros eram jogados para as feras, outros eram mortos à espada. Então, por exemplo, na época do imperador César Nero, entre o ano 64 ou 67 da era cristã, quando ele mandou matar São Pedro e São Paulo foi degolado, São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo porque não se julgou que era digno de morrer como Jesus. Então, nessa época, muitos imperadores, entre eles César Nero, Domiciano, Vespasiano, eles queriam ser adorados como se fossem um deus. Na cidade, por exemplo, na cidade de Éfeso, que hoje fica no país da Turquia, tinha um culto de adoração ao imperador. Então, nessa época, os cristãos eram presos e levados aonde ou eles adoravam o imperador ou eles morriam. E muitos cristãos e cristãs morreram. Se via, o caminho de Jerusalém para Roma, se via o clarão das fogueiras que era feito de cristãos que eram jogados na fogueira. Então, muitos cristãos morreram nessa época. Foi uma perseguição terrível. Foi uma perseguição terrível nessa época. Tertuliano dizia, Tertuliano que foi um escritor, foi padre, bispo na igreja, Tertuliano dizia: o sangue dos mártires é semente de novos cristãos, e é a verdade. Então, esses cristãos que eram mortos pela espada, ou então jogados na fogueira, então jogados para as feras, eles iam para o martírio, para o suplício, eles iam alegres, felizes. Por quê? Porque eles tinham certeza absoluta da salvação. E essa alegria e essa felicidade deles é o que levava outras pessoas a pedirem o batismo. Se num dia, por exemplo, matavam 15 cristãos, no outro dia 16 pagãos pediam o batismo. Por quê? Era a alegria, era a felicidade deles. Eles tinham certeza absoluta do céu, eles tinham certeza absoluta da salvação. É por isso iam alegres, iam felizes para o martírio. Então, meu irmão, minha irmã, combata o bom combate da fé, conheça a fé católica, fique com a verdadeira fé católica, ensinada pelos apóstolos há 2000 anos, com base na tradição, na Bíblia, na Bíblia, na tradição e no magistério, ensinado pelo catecismo da Igreja Católica, ensinado pelo catecismo da Igreja Católica. Mas fique tranquilo, fique sossegado, fique tranquila, fique sossegada. É promessa de Deus que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, no capítulo 16, quando Jesus Cristo funda a igreja sob o papado de São Pedro, Jesus Cristo fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Está aqui no capítulo 16, no versículo 18 do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, quando Jesus Cristo fala assim: eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra de salvação vou levar ao Senhor. Então as portas do inferno, meu irmão e minha irmã, não vão prevalecer contra a igreja. A igreja vai continuar. E os verdadeiros evangelizadoras hoje, o verdadeiro católico e católica hoje,
É o católico, é a católica que procura viver uma vida de santidade, isto é, uma vida de unidade com Deus, de acordo com a fé católica, sustentado pela Bíblia, pela tradição e pelo magistério, ensinado pelos apóstolos, ensinado pelos padres, defendido pelos verdadeiros cristãos hoje, que está resumido aqui, ó, no Catecismo da Igreja Católica, Catecismo da Igreja Católica. Tá bom, né? Meu irmão e minha irmã. Continue na Igreja Católica, reze muito e seja um verdadeiro combatente. Seja um verdadeiro combatente. Seja um verdadeiro combatente da fé. Combata pela fé. Reze pela igreja e não se afaste dela, porque é promessa de Deus aqui. Jesus Cristo disse: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então, a igreja continuará. A igreja continuará. Muito obrigado, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te guie. Quero rezar essa Ave Maria. Vou rezar uma Ave Maria aqui pela Igreja Católica. Vou rezar aqui uma Ave Maria pedindo a Deus que a Igreja Católica continue, que a verdadeira fé católica seja ensinada. Seja ensinada. E a sua luta, meu irmão, minha irmã, não é contra homens. Conforme fala lá em Efésios capítulo 6, versículo 12. Não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, não. É contra o carnicento. E a Bíblia aqui nos ensina a fugir de quem causa divisão. A fugir está aqui, ó. Terminar para mim rezar a Ave Maria. Está aqui na carta de São Paulo a Tito. Na carta de São Paulo a Tito, no capítulo 3. Na carta de São Paulo a Tito, no capítulo 3, no versículo 10, fala assim: o homem que assim fomenta divisões, depois de advertido uma primeira e uma segunda vez, evita-o. Então, quem fomenta divisões, quem causa divisão, evite-o. Um dos nomes do diabo significa aquele que divide. No capítulo 17 do Evangelho de Nosso Jesus Cristo segundo São João, Jesus Cristo reza pela unidade. Jesus Cristo ora pela unidade. Então Deus nos quer unir. Então quem causa divisão, quem causa desunião, quem quer pregar um evangelho diferente do evangelho de Jesus Cristo, quem quer pregar uma fé diferente da fé católica, da verdadeira fé católica, ensinada pelos apóstolos, dada continuidade, que tem como base Bíblia, tradição e magistério, que está aqui, ó, resumido aqui, ó, no Catecismo da Igreja Católica. Evita essas pessoas. Quem causa divisão, evite. Fique com quem prega, ensina a verdadeira fé católica. E lembre-se que o verdadeiro cristão, a verdadeira cristã é aquela pessoa que busca viver uma vida santa, que é uma vida de unidade com Deus, de acordo com a verdadeira fé católica, fundamentada na Bíblia, na tradição do magistério. Rezar essa Ave Maria pela Igreja Católica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A Santíssima Virgem Maria, concebida sem pecado, intercede por nós, Mãe. Intercede pela fé católica, Mãe. Amém.